Fala, meu povo! Professor Aleph aqui com vocês. Respect. É, fé em Deus. Vamos que vamos. A gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre a região sudeste. Galera, agora utilizando o livro, por mais que eu já tenha falado algumas coisas aqui com vocês desse tema, mas a gente vai aprofundar aí, tá? Então, olha só, primeira imagem aqui que a gente precisa considerar são os estados, não é isso? Ó? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, não é isso? Suas respectivas aí capitais. São Paulo, capital de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e Vitória, capital do Espírito Santo. Show? Então aí, ó, a gente tem as fotos aí de cada uma das suas capitais. Tranquilo? Então, vamos lá, olha só. A região sudeste é formada por 4 estados, que juntos ocupam uma área de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 11% do território brasileiro. Então, na aula passada eu falei algumas coisas disso aqui com vocês, sobre a vegetação, sobre o tipo de clima. É isso, então a gente vai fazer esse resumo rápido aqui, tá? O tipo de clima predominante na região sudeste é o clima tropical e as suas variedades, né? Aí a gente vai ter o tropical típico, o tropical úmido, o clima semiárido lá no extremo norte de Minas Gerais, não é isso? É o clima subtropical no extremo sul de São Paulo. Porém, predomina o clima tropical típico em toda essa região amarela aqui que a gente consegue observar. Falando do relevo, em razão do relevo acidentado, os morros e as serras próximos ao litoral bloqueiam a umidade trazida pelos ventos oceânicos, provocando chuvas constantes nas áreas costeiras e na porção leste da região, que é o que vai motivar o que a gente vai observar aqui na vegetação. Essa região costeira aqui vai predominar a Mata Atlântica, não é isso? A gente também tem no extremo sul, no extremo norte de Minas Gerais, a vegetação de cerrado e vegetação de caatinga, não é isso? Que está associada ao clima semiárido, porém com predominância aí do clima de floresta tropical, que é a Mata Atlântica. No extremo sul, mata de araucárias, não é isso? No litoral aqui, ó, vegetação litorânea. E a gente tem também os campos aqui nessa partezinha aqui de São Paulo. Trunks, partiu então. Próxima página. Opa. Será que vai? A internet viu muita velocidade. Vamos lá. Hidrografia do Sudeste. Gente, a hidrografia do Sudeste a gente vai precisar considerar o relevo, né? Não só no Sudeste, mas quando vai falar de hidrografia, a gente precisa considerar o relevo. Então, olha só. Em área de planalto, em razão dos desníveis dos terrenos e, consequentemente, da maior vazão de água, vários rios do Sudeste apresentam forte potencial hidrelétrico e são utilizados para a produção de energia elétrica. Então, vamos lá. Só para a gente conceituar, existe aqui a diferença entre rios de planalto e rios de planícies, tá, galera? Os rios de planícies normalmente são rios navegáveis, porque as suas águas elas são águas bem tranquilas, bem calminhas, boas para navegação. E os rios de planalto são rios utilizados para geração de energia. Por quê? Porque a velocidade da água é maior, porque o rio está descendo do relevo. Compreenderam? Muito tranquilo isso aí. Então, logo o rio de planalto vai ser favorável para girar as turbinas para gerar energia na questão das hidrelétricas. Então, a construção de usinas em alguns pontos transformou o curso de alguns rios em represas artificiais, submergindo inclusive algumas quedas d'água. Vamos lá. Oh, meu Deus. Ajuda, Senhor, esse computador. Galera.
Galera, nessa ideia aqui da rede hidrográfica, né, a gente vai dar destaque aqui ao Rio São Francisco, ó, que nasce nas áreas chuvosas das serras ao sul de Minas Gerais e corre rumo ao nordeste, atravessando todo o sertão semiárido antes de desaguar no Oceano Atlântico. Então, olha só, o Rio São Francisco, ele é um rio perene, ou seja, em todo o seu percurso ele não seca. Qual é a importância disso? Ele vai levar água para os rios intermitentes do Nordeste, por exemplo, os rios que secam em alguns períodos do ano. Tanto é que é nele que fizeram a tal da famosa transposição do Rio São Francisco, fazendo com que rios que eram intermitentes se tornassem rios perenes, ou seja, rios que secavam agora são abastecidos pelo Rio São Francisco, que levam água o ano inteiro para essa região, diminuindo aí as questões graves que acontecem no Nordeste em relação à seca. Vamos seguir aqui? Que está falando do relevo de Minas Gerais. A gente não vai aprofundar nesse tema não. Vamos lá. E aí vem a questão da população, galera. Gosto de falar de população. Vamos lá. A maior parte da população brasileira está na região sudeste. Isso aí é fato, né? Vamos lá. Na região sudeste, em 2010, a gente começou a ter a participação de 80 milhões de pessoas. 80 milhões, gente, é aproximadamente aí 45% da população do Brasil se concentra aí na região sudeste. Conforme podemos observar, houve um crescimento acelerado da população a partir da década de 60. Esse aumento populacional pode ser explicado por alguns aspectos demográficos, que eu já expliquei para vocês. O êxodo rural, ele é um exemplo disso. Ou seja, as pessoas do interior começaram a buscar as cidades industrializadas para construir habitação. Então, a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo começa a ser alvo dessas pessoas. Então, o ritmo elevado do crescimento natural da população, a vinda de imigrantes estrangeiros para a região sudeste, a migração interna, ou seja, a vinda de imigrantes de outras partes do país para essa região, então favoreceu para o aumento dessa população. O crescimento natural da população do Sudeste, sobretudo ao longo da década de 50, foi propiciado pelas melhorias nas condições médico-sanitárias. Ou seja, se eu melhoro a prevenção de doenças, eu vou ter melhoria na qualidade de vida. Se eu tenho um saneamento básico, eu vou ter melhoria na qualidade de vida. Ampliação das campanhas de vacinação, acesso a medicamentos mais eficazes, a expansão dos serviços médicos hospitalares, a melhoria de serviços como saneamento básico vai favorecer nessa melhoria na qualidade da população, o que vai diminuir a taxa de mortalidade. As pessoas vão morrer menos pessoas e as pessoas vão passar a viver mais tempo. Então vai ter um aumento na expectativa de vida dessas pessoas e diminuição na taxa de mortalidade infantil. Já as imigrações tiveram grande peso no aumento da população entre as últimas décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Nesse período, o Brasil recebeu um grande número de imigrantes vindos principalmente da Europa. O que estava acontecendo lá na Europa, galera? Conflitos, tá? Guerras na Europa, principalmente no início do século XX, onde a gente tem a Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil já não tinha mais a questão da escravidão, que foi abolida no final do século XIX, isso. E no início do século XX, a galera então já vinha para cá em busca de um trabalho assalariado, até porque a Europa estava mais avançada em relação à agricultura, e o Brasil, por característica, é um país bem voltado para a atividade primária. Então, incentivados pelo governo brasileiro, muitos desses imigrantes, também chamados de colonos, deixaram seu país de origem para inicialmente trabalhar nas fazendas de café do sudeste do Brasil. Italianos, beleza? Espanhóis. Você vai ter galera da Ásia também, japoneses, sírios, libaneses,
vindo para o Brasil nesse período. Ó. Nessa época, a cafeicultura estava se expandindo em direção ao oeste paulista. A maior parte dos imigrantes que chegaram em nosso país nesse período destinou-se para essa porção do território em busca de melhores condições de vida. Ó, a grande parte dos imigrantes europeus, sobretudo italianos, portugueses e espanhóis, veio para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles desembarcaram no Porto de Santos para posteriormente serem transportados para as fazendas do interior. Beleza? Aqui, ó, isso aqui são imigrantes, galera, trabalhando. Essas imagens aqui. E aqui a gente tem o zoom geográfico falando sobre os bairros e os imigrantes, alguns bairros que foram formados aí pela colonização dessa galera que chegou, não pela colonização, mas pela ocupação dessa galera, como a gente vai encontrar muitos no sul do Brasil. Vamos lá? Vamos seguir? E aqui a gente tem a imigração interna e a população do Sudeste. Está associada àquela questão que eu falei com vocês do êxodo rural. Rio de Janeiro e São Paulo vão se destacar porque eram as regiões que evoluíram, na verdade, que tinham uma grande concentração de capital nesse período aí que o Brasil tinha o café como o principal produto de exportação. Então o Brasil possuía mais infraestrutura, Rio de Janeiro e São Paulo possuía mais infraestrutura, o que logicamente vai favorecer a instalação de indústrias. Então se a gente tem muitas indústrias, geração de emprego, as máquinas chegam no campo, o que a galera do interior vai fazer? Vão buscar essas áreas, essas regiões para buscar em melhores condições de vida, buscar um emprego. Por mais que não fosse um emprego direto nas fábricas, mas um emprego na construção civil, como a gente consegue observar aqui. Ó. E aqui a gente tem a população atual da região sudeste. Crescimento da população da região sudeste de 1940 a 2010. Então a gente tem aqui, ó, Brasil, né, a população do Brasil e a população da região sudeste. Ó, na década de 60 a gente igualou, não é isso? Porém, atualmente, ó, a gente tem aí aproximadamente, né? Então, galera, aqui a gente tem as projeções de população, né, o crescimento dessa população, que eu não vou estender muito o vídeo, para não ficar muito cansativo para ninguém. E espero que vocês se apliquem aí nos exercícios, nas atividades que eu vou estar passando, tá, galera? E basicamente isso, tá? Pode me chamar no privado aí, me chama. Tira alguma dúvida, fala o que você achou de interessante, o que você quer comentar sobre o vídeo. E façam as atividades que eu vou estar enviando para vocês. Valeu? Fiquem com Deus. É nóis. Fé em Deus. Fui.